Boa noite a todos, bem-vindos a mais um webinar do Circuito Digital e Rara. Essa é uma noite muito especial, que a gente vai falar sobre o curso de maturação e maturadores de cana, que faz parte do projeto Satô. E a gente tem bastante informação, conhecimento para tratar nessa noite, né? E com uma participação muito especial do professor Azânia, que foi quem desenvolveu esse curso na plataforma EAD, né, de ensino à distância. Antes disso, eu vou passar um pouco mais de informação do projeto Satô aí durante essa noite, né, logo depois da gente dar as boas-vindas para o professor Azânia, e para que vocês conheçam um pouco mais desse projeto e também aí do nosso curso de maturação e maturadores. Professor Azânia, boa noite. Boa noite, Canato. Tudo bem? Joia? E aí, pessoal, boa noite para todos, tá? Obrigado aí por aqueles que puderam, né, se inscrever, estar aí conosco nessa noite. Fico muito feliz. Tudo bem? Para quem não me conhece, né, acho meio difícil, mas eu sou agrônomo, né, sou formado na UFSCar, sou da segunda turma da UFSCar, fiz meu mestrado e doutorado em Jabuticabal e estou no IAC, né, trabalhando com herbicidas e maturadores, né, desde 2005. Então, em janeiro desse ano, completou-se 16 anos trabalhando na instituição com pesquisa. Elaborei esse curso de maturação e maturadores, né, no sentido de trazer para vocês conhecimento técnico que vai aí poder, no dia a dia, direcioná-los melhor no posicionamento e no manejo dos maturadores. Então, estou muito feliz aí com vocês. Tá joia? Vamos lá, Canato. Vamos lá, professor. Obrigado pela oportunidade de trabalhar com esse conteúdo de forma conjunta com a Errara, né? E aí, me apresentando, né? Eu sou Gustavo Canato, estou responsável pela gerência de marketing da cultura da cana, na Errara, e a gente vem fazendo várias ações aqui com o objetivo de trazer mais conhecimento para o campo, mais informação, e com mais informação a gente consegue transferir tecnologia e trazer ganhos aí para o produtor, ganhos para a usina, e aí ter onde a cadeia tem uma evolução considerável aí com o uso dessas tecnologias. Eu vou apresentar para vocês agora, bem rapidinho, o projeto Satô, e depois a gente vai conhecer um pouco mais do curso do professor Azânia. Importante que a gente vai fazer um corte aí de 4 principais assuntos que a gente vai ter no curso. A gente tem vários módulos no curso, mas para você ter esse curso de forma gratuita, você precisa ter se inscrevido aí no webinar, como você está agora com a gente, e ficar até o final. Ficando até o final aí, você tem a possibilidade de acessar esse curso, preenchendo os pré-requisitos aqui do projeto Satô, que eu vou apresentar para vocês, e acessar um conteúdo fantástico de forma gratuita. Então, vou compartilhar com vocês agora a apresentação do projeto Satô. Então, vamos lá. Entendo que sim, aqui que vocês estão vendo minha apresentação. Primeiro, o que significa Satô? Em japonês, Satô é açúcar, né? E se pronuncia aí Satô. Então, esse é um projeto que visa trazer mais açúcar, para que a gente tenha maior retorno aí da cana. O que é o projeto como um todo? O projeto busca otimizar conhecimento, promover o compartilhamento de informações técnicas e, através de tecnologias que resultem numa melhor gestão da colheita e retorno financeiro para o produtor. Esse projeto tem várias etapas, né? Eu vou apresentar para vocês ali as etapas do projeto, mas aqui, hoje, a gente está falando da parte de conhecimento aqui, que é a parte do curso de maturação e maturadores. Aqui um breve resumo, a gente fez um lançamento, a gente está na segunda turma, a primeira turma foi um sucesso, tivemos 200 participantes do curso de maturação e maturadores, que a gente fez o lançamento no projeto Satô do ano passado. Os principais objetivos desse projeto é ampliar a base de conhecimento dos clientes para o uso de maturadores em cana e também oferecer a esses clientes
os melhores serviços do mercado para gestão de aplicação aérea e clínica de aeronaves, que é uma parte do projeto também. Se você quiser ter mais informações, você que trabalha em usina, você que é produtor de cana também, acesse a equipe da Errara da região para ter um pouco mais de informação. E também capacitar a equipe técnica de usinas, de produtores e dos nossos distribuidores. A gente tem bastante profissionais aqui participando hoje da equipe das cooperativas e das revendas aí que trabalham com o portfólio Errara. O escopo do projeto tem 4 frentes de ação, né? E aqui dentro, hoje, aqui essa noite, a gente vai falar dessa primeira aqui, ó, de promover conhecimento e troca de experiências sobre maturação e maturadores. Entrando um pouco mais a fundo, para que vocês tenham uma visualização melhor, então o objetivo é trazer mais informação técnica, conhecimento, e não somente a informação, no caso do nosso produto específico, mas sim de entender o funcionamento da cana, para depois aí ter a recomendação, no caso, focada em cada produto e aí em cada necessidade aí do cliente. Essa frente aqui, no caso do curso EAD, é o curso que o professor vai apresentar para nós essa noite, né? É o curso de maturação e maturadores, estamos na 2ª turma. Lembra que eu falei, foi um sucesso a primeira turma, 200 participantes. E esse ano aí a gente tem bastante informação nova para compartilhar com vocês. Somente os participantes que ficarem até o final do webinar e que preencherem os requisitos do projeto SATO receberão aí já na segunda-feira o acesso para iniciar o curso. E aí, quais são esses requisitos, Canato, para participar desse curso, para ter o acesso gratuito? Então, se é agricultor, engenheiro agrônomo ou técnico agrícola, de unidade que produz cana, pode ser usina, produtor, fornecedor, fazer parte da equipe técnica comercial de cooperativas e revendas, né, que são clientes Errara, e a gente tem uma ação especial para essa 2ª turma, né? Se você é produtor que faz parte do programa Cultivar da Raizen, ou profissional da equipe comercial do Cultivar da Raizen, também pode participar e ter acesso gratuito aí ao curso de maturação e maturadores do EAC. O curso ficará disponível 60 dias, é uma carga horária de 30 horas, né? E, completando esse curso, você recebe o certificado do IAC. Eu trouxe um exemplo aqui, né, do último curso que a gente teve. Então, você também tem vários colegas aqui, vários estudantes de pós-graduação também participando, que estão aí entrando no mercado de cana e estão se especializando aí também no mercado de cana e vão ter essa possibilidade. Temos também participantes internacionais aí também, que vão ter a oportunidade de, além de ter essa informação técnica, todo esse conteúdo amplo, também ter um certificado aí para incorporar o seu currículo, né? Então, de forma bem rápida e bem direcionada, eu volto aqui para a gente conversar. Eu caí? Não. Opa! Interrompo minha apresentação e volto com vocês. Então, agora, a gente pode começar a conhecer um pouco mais do curso, né? Então, aqui a gente tem aqui hoje a oportunidade de falar com o professor Azânia. E, professor, um profissional que começar um curso desse vai poder conhecer sobre a fisiologia da cana, vai saber mais sobre a fisiologia da cana? Perfeito, Canato. Eu penso que o conhecimento ele tem que começar do começo. E para se entender sobre o maturador, é impossível não entender o mínimo sobre a fisiologia, né? A fisiologia da maturação. Então, eu preparei uma série de materiais onde a pessoa, de uma forma simples, visual, né, bem interativa com a tela, possa entender as principais etapas aí do processo de fisiologia da cana. Perfeito? Perfeito. Tem uma palhinha aí para a gente Claro, ver um pouco né? do material, professor? Tem sim, vamos lá. Ó. Vou compartilhar aqui a tela, né? Acredito que vocês estão vendo a tela, tudo bem? Certo? Bom, então quero dizer aqui, né? Veja bem,
nós temos que, para entender maturador, né, você precisa, no mínimo, saber de onde o açúcar é formado, né? Onde que se forma o açúcar na cana. O açúcar, pessoal, na cana, ele tá aí, ele vai formar nas folhas, né? Especificamente inicia-se no cloroplasto, depois passa lá para o citossol, né? E o formato dele é sacarose. Dentro desse tópico, nós temos aí alguns slides, ou melhor dizendo, tem um tópico sobre essa questão dentro do curso, e você vai poder lá detalhadamente entender melhor esses processos, ok? Nós começamos apresentando para as pessoas todas as organelas celulares envolvidas nesse processo, e a partir daí a dinâmica. Por exemplo, né? Então está aqui um pouco do visual do curso para vocês conhecerem, né? Deixa eu pegar aqui um pointer para ficar um pouco mais fácil, né? Então, você tem aqui todo o visual do curso, né? Aqui um pedaço do tecido, as suas células, dentro da célula, a estrutura, e aqui dentro dessas estruturas que nós vamos conversar durante o curso todo. Legal? Outra questão importante que você vai ver dentro do tópico de fisiologia, como o açúcar ele é formado, né? Nós vimos onde, agora você vai ver como. Então, veja só, essa é uma célula vegetal repleta, né, clorofilada, ou seja, tem cloroplastos, e vamos dar um zoom aí nesse cloroplasto, você vai ver todas as organelas, né, todas as estruturas do cloroplasto, bem como, né, o que acontece dentro dele, em particular o ciclo de Calvin. E lá, de uma forma muito tranquila, muito aplicada, nós vamos falar das 3 etapas que envolvem o ciclo de Calvin. Nós vamos falar sobre a carboxilação, sobre a produção de compostos e sobre a formação da regeneração para o ciclo novamente. Essas 3 etapas que acontecem dentro do cloroplasto de cada uma das células, ok? São muitos cloroplastos, né, que uma única célula tem. Então, cada cloroplasto, isso tudo vai estar acontecendo. E para cada etapa dessa, nós temos vídeo, aulas específicas, e à medida que vai mostrando, né, no visor para vocês este ciclo, as etapas do ciclo, as coisas vão acontecendo aqui dentro da célula. Então, você vai acompanhando dentro da célula e vai podendo ver o que está sendo escrito ao mesmo tempo, tá? Para que você possa realmente acompanhar. E, sobretudo, pessoal, nós vamos discutir bastante sobre essa fase de produção de compostos. Aqui a gente tem o gliceraldeído, né? Essa substância produzida é literalmente o quê? A base para a formação da glicose e, posteriormente, da frutose. Certo? Então, o gliceraldeído formado, ele forma frutose e glicose. Né? E há tanta produção de gliceraldeído que uma parte dele consegue se regenerar e voltar, né, para o início do ciclo. Por isso que é chamado ciclo, né, de Calvin. E assim a gente consegue a produção da sacarose. Perfeito? São essas as principais etapas que nós vamos comentar com vocês dentro do tópico da fisiologia. Estará aí uma molécula de glicose, né? A glicose, ela sofre algumas transformações lá na célula, parte da glicose, né? Que a glicose é usada para muitas outras situações na célula, atividades, dentre elas a produção de frutose, a qual se complexa e forma a sacarose, né, no citossol celular. Então, meus amigos, né? Então aí nós temos o que ainda dentro da fisiologia. Como que esse açúcar vai ser transportado e armazenado nos pomos? Então aqui está mais um visual, não é? Você tem aqui a sacarose representada por essas bolinhas brancas, todo o transporte dela dentro dessas células de uma forma muito tranquila, uma forma muito didática, não é? Mostrando toda a movimentação que ocorre no tecido, até próximo dos vasos condutores, né? Do xilema e do floema, como essa sacarose, não é? Olha lá, dando um zoom, né? Como essa sacarose ela entra, né, dentro do xilema ou dentro do floema. A sacarose que ganha o xilema, ela tem sentido ascendente na planta e o floema um sentido, né, descendente, sentido raiz.
E aqui, esses pontinhos estão representando a sacarose. Então, você vê, né, olha lá, toda a movimentação vai acontecendo, a sacarose ela vai, né, descendo, digamos assim, pelo floema, e à medida que ela desce, transloca pelo floema, ela, ao mesmo tempo, ela penetra, né, nas células guardas, e das células guardas ela chega nos demais células do tecido. E à medida que essa sacarose ela atinge os tecidos mais maduros, né, que são ricos em vertases neutras, ela é armazenada na forma de sacarose no vacúolo. A sacarose, ao oposto, que atinge um tecido mais jovem, que é repleto de vertases ácidas, né, essa sacarose ela é novamente quebrada, hidrolisada em glicose e frutose, e vai servir esses açúcares redutores para o crescimento da planta, tá bem? É isso, mas para cada slide desse nós temos uma videoaula de uma forma bem tranquila, mostrando aí para vocês. Combinado? Então eu aguardo lá vocês para fazer esse tópico todo aí sobre a fisiologia da cana-de-açúcar, hein? É isso aí. Canato, agora é com você. Professor, então quer dizer que o profissional vai entender desde o racional da formação da sacarose aí, e todo o processo fisiológico, né? Vai ter essa oportunidade, e tendo essa oportunidade de conhecer, vai poder entender o processo como um todo, né? Então, como o maturador age na fisiologia da planta para promover o acúmulo de açúcar. Então, já estou indo lá na frente, né? Porque eu fui um dos primeiros alunos do curso aí, né, professor? Então, eu já avancei um pouquinho mais aqui no conhecimento. Então, nesse tópico aí, que é a fisiologia da cana, a gente precisa entender todo esse funcionamento para a gente avançar para lá para frente, né? Para entender como que funcionam os produtos, depois o que os produtos vão fazer para agir, o que a cana naturalmente já faz no processo da fisiologia dela mesmo, né? Quais as alterações de acordo com a evolução do ciclo. Eu abro aqui, importante para vocês que estão participando hoje, todos os produtores, os funcionários de usina, os estudantes, o pessoal da equipe de distribuição aí também, mandem perguntas para nós aqui, para a gente falar dentro de cada tópico, né? Então, a gente vai começar, falamos agora sobre fisiologia da cana, e eu queria trazer uma aqui, professor. Então, com o curso, vai ser possível entender qual que é a importância das características das variedades, tipo precoce, média e tardia, o que acontece na fisiologia dessas variedades para entender o processo de maturação? Sim, o processo de maturação, né, ele é básico, ele é igual em qualquer outra variedade. Por uma questão genética, né, a planta, algumas variedades, elas crescem mais rápido, né, e com isso elas vão ter mais rapidamente, digamos aí, a sua estrutura pronta para armazenar essa sacarose. E com certeza, né, você vai conseguir entender melhor, sim, né, essas diferenças aí varietais com esse processo fotossintético. E eu vou além, né? E o processo fotossintético na cana, obviamente, termina na sacarose, mas ele é idêntico em outras culturas. A única questão é que a glicose e a frutose, em outras culturas, não vai formar sacarose. Muitas vezes vai formar óleo, outras vezes vai formar amido, certo? E assim sucessivamente. Então, é um conhecimento que, no meu ponto de vista, é muito importante para entender as plantas como um todo, e especificamente para entender depois, inclusive, as questões varietais. Tá? E um detalhe, não é aquela fisiologia profunda, né? É uma fisiologia aplicada, fisiologia da produção, né? É o conhecimento suficiente para entender o dia a dia. Perfeito? Porque aí essas informações vão ajudar nas tomadas de decisão, na construção do racional de escolha da estratégia de maturação. Então, é importante entender isso aí, entender a parte curva de maturação, que a gente vai entrar mais lá para frente, né? Sim. Professor, excelente essa primeira palhinha aqui dos módulos aí
que a gente vai ter acesso no curso, né, falando de fisiologia da cana. E nesse momento eu queria trazer um colega aqui, o Rodrigo Naime, para dar o depoimento dele em relação aos desafios da maturação da cana e também da escolha de maturadores e a importância de ter um curso como esse, né? Naime, boa noite. Boa noite, Canato. Boa noite, professora Zânia. Boa noite a todos que estão participando. Esse curso é fantástico, é uma grande oportunidade, né? Uma grande oportunidade para a rentabilidade do setor. Eu queria dizer que a nossa missão na Errara é contribuir para o progresso e a competitividade da agricultura. E esse curso de maturação para maturadores, que vai trazer bases do conhecimento importante de maturação, é fundamental. Ele está realmente agindo na direção de contribuir com o progresso. Eu queria dizer, Canato, que a maturação da cana, ela é um fator decisivo para a gente assegurar rentabilidade, né? Não dá para pensar só em TCH quando se fala em cana-de-açúcar. Nós precisamos pensar numa boa maturação, numa colheita de maneira adequada, para você assegurar rentabilidade com TAH, tonelada de açúcar por hectare. E são muitos os fatores, a gente viu alguns aí, o professor apresentando, esse curso é fantástico. São muitos os fatores que vão determinar o sucesso da maturação. Eu falo de clima, foi comentado aí na pergunta que você lançou a questão varietal, né? A fisiologia que o professor está abrindo, como é importante, como é profundo, a questão do equilíbrio nutricional. E maturadores como o Hyper é muito interessante porque ele se adequa perfeitamente em cada um desses momentos, dessas situações diferentes, considerando esses fatores que eu comentei. Então, certamente, com um bom conhecimento de maturação, que esse curso vai trazer para nós, e boas ferramentas de maturação, certamente a gente vai assegurar um rápido acúmulo de açúcar por muito mais tempo e a maior rentabilidade, né? Parabéns pela iniciativa, parabéns à Errara pelo projeto Satô. É uma grande oportunidade para todos nós estarmos envolvidos e participando desse projeto. Parabéns, professora Zânia. Obrigado. Naime, obrigado pela contribuição e pelas colocações super importantes que você fez aqui. E você é uma das pessoas que ajudou a construir esse conhecimento também sobre maturadores internamente e todo esse trabalho que a gente vem fazendo aí de levar a informação técnica para o campo, né? Obrigado pela sua contribuição. Professor, dando sequência aqui para a gente conhecer um pouquinho mais, além da fisiologia da cana, a gente tem um desafio muito grande, né? Que é o florescimento. Florescimento não desejado aí, né? O florescimento da cana é um processo natural, né? No caso, que a gente tenta driblar ele aqui, né? E com esse curso, quais seriam aí o profissional vai saber quais seriam as principais perdas que podem ocorrer com o florescimento? O florescimento, ele sempre vai ser ruim aí, pensando no processo de maturação da cana? Muito bem, Canato. O tópico depois da fisiologia, né? Florescimento não deixa de estar dentro da fisiologia, mas é um tópico que eu trato à parte. Por quê? É um tópico é um assunto, melhor dizendo, que preocupa muito, né, o produtor de cana, as usinas, os técnicos. É evidente, né? Toda planta, ela é geneticamente preparada para o seu florescimento, produção de semente e assim sucessivamente, sua disseminação. Mas garantir as gerações futuras. Mas na cana, o florescimento, ele impacta muito, tremendamente, na qualidade agroindustrial desses cômodos, né? A qualidade dentro da indústria, ela vai ser muito prejudicada. Então, conhecer a origem do florescimento, o porquê que a cana floresce, é de extrema importância. Então, eu tenho, assim, um bom tempo do curso, né, para explicar sobre essas questões e para você entender o porquê do florescimento e como contornar e manejar esse florescimento. Tá legal?
E aí, vocês querem ver uma palhinha também ou não, Canato? Compartilha com a gente, professor. Tem bastante imagem, bastante informação técnica. E, assim, para a gente que trabalha com maturadores aí, né? Dentro do mercado, uma observação importante, quase 1/3 da utilização de produtos aí com foco em reguladores de crescimento aí, são inibidores de florescimento, né? 30% de tudo que é usado focado em maturação é focado na inibição do florescimento. Traz para nós, professor, uma palhinha do curso. Vamos lá. O que a gente vai aprender ali? Bom, tá aqui o florescimento, né? Bom, o início do curso, eu quero que vocês entendam, né? Como que a cana floresce. Quais são os fatores que induz a cana a deixar de crescer, né? Sair da fase do crescimento vegetativo para passar para a questão do florescimento. Tudo começa, meus amigos, aqui, ó, né? Na gema apical. Então, o curso ele vai mostrar para você o que é essa gema apical, o balanço hormonal que essa gema apical ela sofre ao longo, digamos, do seu ciclo vegetativo, perfeito? Exemplo. Professor, eu acho que não está aparecendo a apresentação aí. Não está aparecendo? Isso, vê se o pessoal do suporte tá ajuda a gente aqui. Vamos ver. Apareceu? Agora sim. Então tá, desculpe aí, pessoal. Então vamos lá. O tecido meristemático está na gema apical, entre aspas aí, né, é o quartel-general, né, o comando do cômodo da cana-de-açúcar. Por quê? A cana, quando pequena, ela tem um balanço hormonal que induz ela ao crescimento e formação de cômodos. Mas quando adulta, e sob certas condições do clima, esse balanço hormonal ele muda. Então, quando a cana ela tem, a partir de 6 meses de idade, submetida durante 10 ou mais dias consecutivos, sob condições específicas de temperatura, umidade e escuro, horas de escuro, essa cana pode florescer. Se for reunido, né, sobre cômodos a partir de 6 meses de desenvolvimento, 10 dias consecutivos, temperaturas mínimas superiores a 18 graus, umidade no solo e igual ou maior, né, 11 horas e 30 de escuro, a possibilidade da gema apical mudar o seu balanço hormonal e estimular o florescimento é evidente, né? Muito bem. Qual período do ano isso vai acontecer? Nós vamos conversar, né? Tem uma videoaula específica para ilustrar isso para vocês. Então, no hemisfério sul, né, nós temos a hora de escuro, representado aqui pelo azul, né, desde o dia 15/2 até o dia 15/10, nós temos igual ou mais de 11 horas e 30 de escuro. Perfeito? Muito bem. Então, o período de escuro, dentro desse período do ano, ele é matemático. Se nesses períodos acontecer de ter temperaturas superiores a 18 graus, mínimas, né, superiores a 18 graus, mais umidade no solo, a cana vai florescer. Então, nós temos que entender muito bem essas questões ambientais. Veja só, trazendo, né, para as condições aqui do centro-sul, a chuva, a linha tracejada, temperatura, onde você reúne o fotoperíodo, onde você reúne a umidade e a temperatura entre fevereiro e março. Esse período do ano, né, você tem o fotoperíodo, mas você não tem umidade no solo e você não tem temperaturas o tempo todo super mínimas, né, maiores de 18 graus. E depois, no final do ano, novamente. Perfeito? Aqui também pode induzir o florescimento. O que é muito errôneo, eu chamo muita atenção para esse tópico, é as pessoas acreditarem que o prejuízo no como vai acontecer se quando a panícula estiver emitida. Não. O prejuízo, ele vai acontecer a partir da indução. A partir da indução, né, essa gema, ela começa a formar no interior da cana a flor. E para isso há o consumo de sacarose.
e demora-se, né, um certo tempo até a emissão total. Então, quando você viu a cana emitindo a flor, o prejuízo, grande parte do prejuízo já aconteceu. Perfeito? Quais as consequências que o florescimento traz? É importante, nós vamos ter uma videoaula falando sobre a interferência do florescimento no TCH, geralmente diminui o TCH, em função da isoporização causada, que é o dreno da sacarose, e a dificuldade que esses colmos depois vai nos trazer na indústria para a extração da sacarose que restou, digamos, dentro do colmo. Né? São colmos de difícil extração de sacarose, e muita dessa sacarose fica retida lá no processo de extração. Né? Aí também, né, uma outra questão, e como eu faço para inibir o florescimento dos colmos? Isso é extremamente importante. Regulador de crescimento, ou seja, maturadores. Maturador é a ferramenta que você tem para, quando manejado, aplicado no momento certo, diminuir, né, evitar o florescimento dos colmos. Além de trazer também o acúmulo da sacarose dentro do colmo. Perfeito? Então, são duas funções principais do maturador: inibir e acumular sacarose. Perfeito? Então, fica aí uma palhinha do curso, né, da questão do florescimento, e eu aguardo vocês, hein? Não desanimem do curso. Eu acho que vocês vai ser muito interessante aí no dia a dia. Para quem gosta do conhecimento, né, sempre aprofundar e usar esse conhecimento em prol do seu dia a dia é fundamental. Professor, excelente esse tema, né? É um tema que a gente não tem tanta informação no dia a dia, né? A gente está muito mais focado na prática lá, maturador, quando que eu vou usar, como que eu vou fazer, né? E aí chegou uma pergunta aqui interessante, ó, de um estudioso aqui, hein? Pelo tipo da pergunta aqui, vamos fazer uma palhinha técnica aqui, professor. Mesmo não sendo para mostrar que o objetivo nosso é realmente o conhecimento, né? Ó, após a ocorrência da diferenciação floral, ponta de vela, ó, isso aqui é bom, hein? Que medidas a gente pode tomar para minimizar essas perdas? Veja bem, o maturador, né, que ele inibe o crescimento, ele vai, sim, nesse ponto de vela, ele vai tolher o crescimento dessa vela. Ok? Quando nós formos explicar os mecanismos de ação dos maturadores, você vai perceber o quê? Que os maturadores que inibem, por exemplo, ALS, como é o caso do Hyper, né, e outras moléculas do mercado, a divisão celular ela é drasticamente prejudicada pela falta, digamos assim, pela escassez de aminoácidos por consequência de proteínas. Então, não consegue se fazer a multiplicação celular com muita facilidade, a planta em si. Né? Então, mesmo na fase inicial de vela, o inibidor de crescimento, ele consegue, né, dar uma segurada, uma estancada nesse processo de crescimento. Né? Fato se passar muito, sim, do período de vela, como se diz, né? Do estágio de vela. É vela porque lembra a chama da vela, tá? Aí sim, né? Algum gasto maior de sacarose, consumo de sacarose pode ter ocorrido, ok? Mas que o maturador, ele, à medida que ele for aplicado, ele consegue segurar? Sim, ele consegue. Tá legal? Pelo menos inibidores de crescimento nesse sentido aí. Porque muitos inibidores de crescimento, por exemplo, em doses maiores são herbicidas. Tá? Só para vocês terem uma noção. Então, fica aí uma palhinha, a gente vai explorar mais isso aí no curso. Professor, muito legal. Agora chega a parte mais apaixonante do curso, né? Vamos falar assim, a parte que tem muita informação técnica, tem várias características que a gente precisa avaliar elas de forma conjunta, né? Eu falo que é a parte mais apaixonante, que é a parte dos maturadores, né? Então, a gente entendeu a fisiologia, o processo de florescimento e vários outros pontos. A gente também tem análise tecnológica que a gente tem que fazer todo,
mas aqui entra um tema bastante interessante, né? Então, aqui, o participante desse curso, professor, vai conseguir tirar as dúvidas dele sobre o uso de maturador e qual seria o principal benefício aí do uso de maturadores. Então, ele vai conseguir ter uma visão de quais alternativas ele tem, mas ele vai conseguir saber aí, professor, qual o principal benefício de usar um maturador para cana? Sim, Canato. Eu pensei muito, esse curso, né, na sua elaboração, ele foi bastante demorado, né? Então, eu pensei assim, segmentar as aulas, as videoaulas, de modo que segue uma construção do conhecimento. Depois que a pessoa viu toda a questão da maturação, né, que seria a fisiologia e também o florescimento, adentra-se no maturador com conhecimento mais profundo sobre a planta, né? E existe hoje no mercado maturadores para todos os casos, né? Se a pessoa ela tem uma necessidade de colher a cana mais rápido, ela tem opções no mercado para colher essa cana mais rápido. Se ela precisa segurar o florescimento, mas ela não tem a necessidade de colher essa cana tão rápido, ele vai colher um tempo depois, ele também tem opção no mercado. Então, o curso, quando entra na parte do maturador, ele já entra apresentando para vocês, né, os grupos de maturadores e, a partir dali, discorrer o mecanismo de ação de cada um deles. Perfeito? E aí você vai conseguir entender quais são os grupos que vai conseguir te trazer uma sacarose mais rápido e te atender de uma forma mais rápida. Sabe aqueles momentos do ano onde lá sua diretoria resolve te falar assim, olha, em menos de 30 dias vai começar a safra, eu quero sacarose. E o que você faz? Desespera? Vai ficar careca igual eu tô ficando? Né? Então, né, aí você tem opção no mercado para isso. Agora, quando está dentro do planejado, olha, estou em fevereiro, a minha cana vai poder ser induzida, mas eu não vou colher essa cana em menos de 30 dias, vou colher depois. Você também tem opção no mercado, ok? Então, o curso ele vai mostrar para você uma ferramenta, né? Ele não vai te dar uma receita de bolo, ele vai te dar conhecimento para você construir o seu dia a dia de acordo com a tua necessidade. Quer uma palhinha aí, Canal? Isso, vamos lá. E aí, professor, tanto o profissional quanto o próprio produtor de cana vai conseguir, de acordo com a necessidade dele, determinar aí, dentro da janela de colheita que ele precisa, quais as melhores alternativas, Sim. Como ele vai direcionar esse processo de maturação. Mostra um pouco para nós, professor. Eu acho que aí a gente pode conhecer um produto aí que a gente já ouviu falar, que é muito bom aí nesse mercado de maturadores. Perfeito. Você mostra para nós um pouquinho aí. Vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Agora acho que vai compartilhar para a gente aqui, professor. Agora sim. Aparecendo? Bom, então como funcionam os maturadores, né? Veja só, eu trouxe um exemplo para vocês do Hyper. Mas, repito, nós temos todos os outros mecanismos de ação. Até está escrito aí no slide, olha lá, Clethodim, Flasipop, tá? E tem os outros também. Mas para vocês entenderem, né, como vai ser o processo lá no curso, imagine aqui a cana, né? Nós temos aqui uma bolinha que está representando, né, um maturador, e o que você faz, né? Você aplica o maturador, né, representado aí, tem que ter alguns detalhes de preparo de calda, né? Vamos comentar também sobre essa questão. E vamos pegar aqui um pedacinho da folha, ó, vamos ampliar, certo? Então, você tem aqui os maturadores depositados na superfície da folha, e cada uma dessas células, não é? Elas possuem células clorofiladas, lembra? Da folha, tem cloroplastos. E esse processo, o maturador, olha lá, ele começa a penetrar, não é? Dentro do tecido foliar. Eu repito, ainda ele está penetrando no tecido foliar, né? Então, você tem essa estrutura aqui, se eu fizer um zoom dentro de uma célula, você tem a célula, né? O teu maturador, ele ainda está no espaço extracelular, perfeito? Enquanto ele não está dentro da célula, no seu sítio de ação, a célula tem o seu, digamos assim,
o seu funcionamento permitido, ou seja, normal, né? Então, aqui dentro da mitocôndria, né, é produzido, a glicose é convertida, né, em piruvato, né? Ela é reduzida em piruvato. E esse piruvato é uma substância que ele inunda, digamos aí, o citossol celular. E o piruvato, por sua vez, ele vai fazer o quê? Ele vai utilizar-se dessa enzima chamada ALS, acetato lactato sintase, ok? Para ocorrer o quê? Uma redução e esse piruvato se transformar em valina ou em leucina. Muito bem. Valina e leucina são 2 aminoácidos. E esses aminoácidos, eles vão constituir o quê? Proteínas. As proteínas, por sua vez, vão constituir o quê? Parede celular. Né? E todas as paredes e todas essas membranas, essas organelas que vocês veem na célula. Todas as membranas, seja das organelas ou a própria membrana plasmática, não é? Repito, a membrana, né? Elas são formadas por lipídios e por proteínas. Se eu não tenho proteína, não consigo formar, não consigo fazer a manutenção dessa célula. E com isso, você não tem mitoses, né? A célula jovem, ela precisa para fazer mitose. As células já, né, que de outros tecidos, ela precisa para sua manutenção. Então, vai acontecer o quê? Né? Os maturadores, à medida que ele vai entrando, vai sendo absorvido pela célula, no caso do Hyper, ele vai fazendo o quê? Ele vai inibindo a síntese de produção da LS. Então, a LS, ela vai sendo o quê? Ela vai sendo, digamos, produzida em menores quantidades. Sem a LS, você vai ter uma quantidade muito grande de piruvato e você não vai conseguir formar os aminoácidos. E é por isso que é muito rápido o efeito, né, dos inibidores de crescimento de uma forma geral. Ele é absorvido muito rápido pela célula, ele inibe as suas enzimas específicas e a célula adulta não consegue fazer a sua manutenção e a célula jovem dos meristemas, ou seja, meristemas que eu digo é a gema apical, né, ela não consegue fazer mitoses. Aí como que vai formar panícula? Não forma panícula. Né? Precisa de mitose, senão não tem diferenciação do tecido. Bem, e como que você vai manejar isso tudo dentro da planta? É um outro tópico interessante. Aqui eu vou mostrar para vocês a grande importância do KOW. A físico-química é importante para a herbicida e é importante também para a planta. E em função do KOW, é muito baixo no caso de Hyper, há uma necessidade muito grande de se colocar adjuvantes específicos na cauda. Né? Até a empresa indica o próprio adjuvante dela, que deve ser o Irarol Gold, se não me falha a memória. Para quê? Porque esses adjuvantes, eles revestem a molécula do maturador e temporariamente essa molécula passa a ter uma afinidade maior com o lipídio. Então, ela consegue ser absorvida de forma mais rápida. Ou seja, o maturador ele consegue passar, né, pela cutina da folha e, na sequência, chegar no interior da célula. Perfeito? Então, nós vamos conversar bastante sobre a físico-química dos maturadores. Aí, um outro detalhe importante que eu vou fazer para vocês é o quê? É na cauda de pulverização, tá? A gente vai conversar bastante sobre pKa, né? O porquê que cauda de maturador precisa ser ácida. É um outro tópico bastante importante. E quais são os efeitos que os maturadores trazem, né, na fenologia dos colmos? Então, nós entendemos que você aplica o maturador, como ele age na planta, os cuidados que vai se ter com a cauda, como ele vai chegar de uma maneira, ele vai ser absorvido mais rapidamente e a gente sabe quais são os efeitos que ele vai trazer. Na fenologia do colmo, ele vai evitar florescimento, tá? Mas, para isso, o inibidor de crescimento, ele também impacta um pouco o quê? O TCH, porque ele diminui um tanto o crescimento. Olha aqui o inibidor de crescimento, olha a testemunha. Mas e o retardador? Ele também diminui um pouco menos que o inibidor de crescimento.
verdadeiro, mas ele também diminui. Então, todo maturador, ele traz um certo impacto no TCH. Depende, tem variedades que mais, variedades que menos, né? Olha essa outra variedade, por exemplo, a testemunha, não é? E olha aqui a redução, né, do retardador, olha a redução aqui do inibidor. Então, praticamente, ó, foi bem parecido. Legal? Por quê? São respostas varietais. E depois disso tudo, nós vamos também ver aí com vocês uma outra etapa aí. Mas antes de chegar nessa outra etapa, Canato, aí queria te chamar aí para você fazer mais algumas considerações, alguma outra questão que possa ter chego. Isso aí, professor. Professor, um ponto importante, embora a gente tenha mostrado aqui o exemplo do Hyper, né? Mas que quem for fazer esse curso vai ter o conhecimento de todos os maturadores do mercado. Exato. Independente da marca, da empresa, para que você tenha informação técnica, funcionamento técnico, informação de como eles funcionam, como eles interagem na cauda, qual a melhor estratégia para a aplicação desses produtos, porque você conhecendo de todos esses produtos, você vai ver qual a melhor opção para você usar como ferramenta da maturação. A gente trouxe um exemplo aqui, mas para deixar muito claro que vocês vão ter acesso a toda a base de informação de produtos registrados para o mercado, para ver o diferencial de uso dessa modalidade de produto. Professor, também aproveitando aí o conhecimento que a gente tem internamente, tem mais um colega aqui, o Thiago Duarte, que eu queria chamar para dar o depoimento dele de quais os desafios que a gente tem dentro da maturação da cana, né? E quais as alternativas para a gente buscar uma boa escolha e uma boa condução do processo de maturação. Duarte, boa noite. Boa noite, Canato. Boa noite, professor. Boa noite. Prazer poder estar aqui com vocês essa noite, em mais uma etapa aí desse nosso aprendizado contínuo, principalmente falando sobre maturação de cana. Eu tive a oportunidade de fazer o curso do professor, confesso que eu pude aprender muito, e esse aprendizado é diário e constante, no dia a dia, e no campo a gente lembra das coisas que a gente viu na teoria. Falando um pouco desses desafios, acho que um fator importante, né? Nós estamos no início da safra, e com esse curso nós vamos afiar o machado, entender um pouco mais de maturadores, entender um pouco mais de maturação, até havia ali o dado que o professor mostrou de uma variedade, uma 5094, considerada uma variedade média aí, e nós estamos no início de safra, e aí a importância da escolha do maturador ideal, no momento ideal, e nós estamos falando de um ATR na casa de R$1, do quilo do ATR esse ano, uma safra recorde de preço. Então, o maturador vai ser uma estratégia fundamental para a rentabilidade dos canaviais. O que a cana precoce tinha para se desenvolver, ela praticamente já desenvolveu. A safra já está começando. Então, é uma excelente oportunidade para entrar maturando a cana precoce com o maturador, intervindo quanto menos nela. E quando nós somos para uma janela de meio de safra, aí nós vamos maturar a variedade média, que já também se desenvolveu ao máximo. Nós vamos entrar para maturar ela o máximo possível. Assim como no final de safra, as oportunidades da tardia. Então, esse curso, ele vem a corroborar com o conhecimento de todos, para a gente entender um pouco mais sobre os maturadores, a fisiologia e a maturação, e eu acho que principalmente para desmitificar a ideia que nós temos que maturador é uma coisa muito técnica, é difícil, acho que muito pelo contrário, nós precisamos simplificar. E para simplificar, nós temos que conhecer cada vez mais a fundo para fazer essa análise no campo, no dia a dia, para o negócio ficar natural. Então, eu convido a todos, para quem não fez, que faça. Quem fez, se tiver a oportunidade de refazer, eu acho que vale a pena. E parabéns, Canato, parabéns, professor, parabéns a Errara por essa ação do Projeto Satô e, mais uma vez, esse circuito da Errara Digital. Duarte, obrigado pelas palavras, né? É um conteúdo realmente fantástico. A gente já está chegando próximo do fim aí, então lembra que você, para participar, ter acesso a esse curso de forma gratuita, tem que ficar até o finalzinho aqui.
Já estamos chegando já. Então, as boas colocações do Duarte. Então, quando a gente faz um curso como esse, a gente vai ter a informação técnica, vai aliar essa informação técnica à prática do dia a dia. Então, a gente tem muito mais segurança na tomada de decisão. Professor, esse é o que eu falei, que é o módulo mais apaixonante, né? De maturadores, porque a gente aprende muito, tem muita informação técnica, mas também tem uma das partes aí, que é a final, que a gente já está chegando para o final aí do nosso webinar também, e para mostrar esse curso para todos os participantes, que é a análise econômica, né? Então, legal, um produto, uma ferramenta importante para fazer a maturação da cana, mas como que a gente analisa isso de forma economicamente viável, né? Então, tem algumas colocações interessantes, né? Como que a gente determina os ganhos de uso de um maturador? Como que o profissional da usina, o próprio produtor ali, o fornecedor que está batalhando ali com a usina para maturar a cana dele, para entregar um pouco mais de açúcar, né? Eles vão ter a possibilidade de ter um pouco mais de conhecimento sobre essa análise econômica? Sim, Canato, com certeza. Análise econômica é muito importante, né? Porque, afinal, né, estou propondo aqui que a pessoa conheça a fisiologia, conheça florescimento, né? Conheça maturador e toda essa trabalheira para não ter retorno econômico. Ele tem que saber fazer as contas para medir ele próprio retorno econômico. Então, eu tenho, sim, algumas analogias, algumas videoaulas preparadas especificamente, dando algumas ideias também, não é uma receita de bolo, de como pode ser feita essa análise, ok? E sobre, já te adianto, ela não deve terminar só no ATR. O ATR é importantíssimo, mas não é o fim das contas, tá? Ele é o meio, digamos. E aí, dá tempo de uma palhinha? Mostra um pouquinho para nós aí, professor. Estamos chegando próximo do final aqui, mas dá tempo da gente ver a análise econômica. Aí, já começaram a ver aí Sim. Ou não? Sim? Deixa eu pegar aqui, então, a questão do ponteiro. Muito bem. Então, veja só, né? Quais são os efeitos no maturador, né, no acúmulo da sacarose nos colmos? Bem, a primeira análise que você tem que fazer é o quê? É o pó da cana. A pó da cana, ele vai mostrar para você, né, onde, por exemplo, qual é o grupo de maturador que você deve utilizar para você ter mais retorno econômico? Bem, se você tem a necessidade de começar a sua safra rápido, olha aqui, ó, a linha vermelha é o inibidor de crescimento. A linha verde é o retardador de crescimento. Você veja que o branco é a testemunha. Então, você percebe que aqui, rapidamente, o maturador, inibidor de crescimento, ele atingiu o mínimo da industrialização, que é o 13% de pau-cana. E, rapidamente, ele sobe quase que em uma escala, né, exponencial, certo? Até próximo aí dos seus 35 dias, mais ou menos. Depois a curva começa a diminuir. Enquanto, né, o retardador de crescimento, ele demora um pouco mais e depois, gradualmente, ele vai crescendo e a partir dos seus 35, 40 dias, ele está no ápice. Né? Então, quando o inibidor de crescimento começa a diminuir a sua curva, é quando o retardador ele começa a ganhar. Essa é uma forma de analisar economicamente. Por quê? Para você ter o máximo de extração de sacarose possível. Aqui uma outra variedade, né? Mas que mostra, mesmo de forma um pouquinho diferente, mas o mesmo padrão da variedade anterior, perfeito? E, por fim, nós temos a análise o quê? O ATR, ele é o meio do caminho, tá? O que você precisa chegar é aqui, ó. Ou tonelada de açúcar por hectare, ou você transforma isso em sacas de 50 quilos, que talvez fique mais visual, né? Fica a critério de cada um. Por exemplo, nesse primeiro caso, eu utilizei, não é para questão de comparação, mas é mesmo para o grupo, né? Um grupo que inibe o crescimento e um grupo que retarda o crescimento, perfeito? Aqui trabalha com hormônio e aqui trabalha realmente com a inibição de uma enzima, perfeito. O que acontece? 30 dias após a aplicação, olha o ATR bem maior para o inibidor.
e olha a quantidade de sacas de açúcar a mais do que a testemunha. Quando você aguarda a mesma aplicação por 45 dias, certo? O que acontece? Olha aqui o retardador, né? Desculpa, aqui. Olha o retardador, quanto a TR. Olha aqui, quanto açúcar, sacas a mais do que a testemunha. Então, é muito importante você analisar o quê? Que o maturador, geralmente, ele diminui o TCH em função do impacto no crescimento. Mas o maturador, ele aumenta muito o ATR. E esse ganho em ATR, ele precisa superar a perda do TCH. Por isso que é necessário você chegar em sacas de açúcar por hectare. Ou, se preferirem, toneladas de açúcar por hectare. O quanto produziu a mais que a testemunha. É importantíssimo essa questão. Perfeito? Bom, e aí, né, fica aí mais uma dica para vocês de conteúdo do curso, tá ok? Perfeito. E, pessoal, e aí, eu quero dizer para vocês o seguinte, esse curso ele foi feito de uma forma muito imparcial. Se vocês fizerem esse curso como cliente da Errara, né, ou se você pagar o curso, o conteúdo ele vai ser o mesmo. Né? O IAC, como um órgão público, né, ele precisa ser imparcial, e o curso ele é imparcial. Eu agradeço imensamente o apoio da Errara, porque é uma forma de nós acelerarmos esse processo de transferência da tecnologia. Né? A Errara, ela patrocinando, muito mais pessoas terão acesso ao curso do que se eu não tivesse essa parceria para com eles. Realmente, eu agradeço bastante. Tá joia, Canato? Professor, obrigado por mostrar o conteúdo para nós aqui, uma parte dele, né? E olhando aqui, a gente associa com outras coisas também, né? O senhor falou ali logo no começo da explicação desse módulo da análise econômica, que a gente não pode olhar só ali dentro do agrícola, né? A gente tem que olhar dentro da indústria também. Quando a gente entra para avaliar outros fatores, como qualidade do açúcar também, coloração, tal, eu posso trazer aí uma analogia, é algo como a gente também faz o fazer ou não o controle para a cigarrinha. A gente tendo o controle para a cigarrinha, você vai ter um açúcar com uma qualidade melhor. E aí a matéria-prima que vai para a indústria ela é melhor. E o maturador também, você tendo uma cana mais rica, uma cana com uma quantidade de sacarose maior, mais concentrada, mais ATR, tudo. Então, você tem a qualidade desse produto, além da quantidade, a qualidade que vai trazer o retorno ali, tanto para o produtor quanto para a usina, né? Então, assim, de forma bem rápida, nós tivemos uma conversa aqui de praticamente exatamente 1 hora, né, professor? Agradecer a todos que participaram e lembrar que a gente agora tem o acesso de vocês aqui, todos que participaram do curso todos que participaram do webinar vão ter a oportunidade de participar do curso, preenchendo os pré-requisitos lá do Satô, como eu falei, né? Trabalhando com a cultura da cana, sendo produtor, tendo participado até o final do webinar. Também aquela ação especial que a gente fez, sendo um produtor do cultivar da Raizen, ou até a equipe comercial da Raizen também, né? Vai poder ter o acesso a esse curso de maturação e maturadores criado aí pelo professor Azânia. Eu queria chamar agora a todos aí no final, ver quem ainda está presente aqui, mas agradecer primeiramente os clientes, os produtores, os técnicos aí, os agrônomos que trabalham no dia a dia, que têm o desafio de trabalhar com maturação. A gente sabe que a colheita aí, a maturação é a menina dos olhos de muitas usinas, né? E de muitos produtores. Claro que porque é da onde vem o retorno ali, né? Então, esse é o objetivo, e de trazer conhecimento. A colocação do professor no final, eu quero reforçar.
é um conteúdo que é o mesmo conteúdo que ele tem lá do IAC, é o mesmo conteúdo que você vai acessar com a Errara. É um conteúdo técnico, que tem o objetivo de levar conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais riqueza a gente consegue gerar. E isso de forma imparcial. A gente trouxe alguns resultados do Hyper ali, claro, para trazer um pouco mais de informação, para ter essa facilidade, para a gente explicar melhor também para vocês. Mas vocês vão ter informação de tudo que tem relacionado à maturação e maturadores na cultura da cana. Então, eu agradeço a presença de todos. Eu vou passar a palavra para a professora Zânia para fazer as considerações finais. E depois, na sequência, os colegas aí, o Rodrigo Naime e o Tiago Duarte. Professor? Pessoal, muito obrigado, tá? Eu mandei mensagem para muita gente, né? Acredito que tenha muita gente participando. E muito obrigado aí pela atenção e pela ajuda de sempre, né? Muitas usinas colaboram conosco nas experimentações, colabora conosco no dia a dia, né? Muitos produtores também, me aproximei de muitos produtores que têm aí me ajudado imensamente. Muito obrigado. E, sobretudo, né? O curso eu fiz pensando mesmo na transferência da tecnologia. Para quem já conhece o meu curso de herbicidas, a linha que eu tentei usar no maturador é a mesma, tá? E a Errara, ela só viabilizou de uma forma mais rápida para vocês todos o curso, né? Fato esse, se vocês entrarem no site do Instituto Agronômico, o curso está lá, para quem queira adquiri-lo e, enfim, também fazê-lo. É o mesmo curso, tá bem? Então, fica aí meu agradecimento à Errara e aos ouvintes aqui nesse webinar. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Naime? Eu também quero agradecer a todos os participantes que estão conosco, que vão participar do curso. Com certeza você não vai se arrepender, vai ser uma grande oportunidade. Esse curso é excelente. Parabéns, professor, parabéns, Canato. E nós agradecemos em nome da Errara. Eu também estou muito feliz de fazer parte aí com vocês. Vamos lá, vamos trabalhar junto, que vai trazer grandes resultados para todos nós. Muito obrigado, professor, parabéns, Canato, muito obrigado a todos. Obrigado, Naime. Duarte? Obrigado, professor, por criar esse rico curso, né? Tanto conhecimento em anos de pesquisa sendo compartilhados com todos. É uma excelente oportunidade para quem puder fazer. Obrigado, Canato, obrigado, Naime, por essa parceria. E, pessoal, aproveitem a oportunidade, façam o curso e vamos extrair o máximo potencial dos canaviais que estão no campo. Vamos aproveitar esse conhecimento e utilizá-los na prática. Uma boa noite. É isso aí, Duarte, muito obrigado. Professor, também pelo contato aí na construção desse curso fantástico e da evolução. A primeira turma foi um sucesso, 200 participantes. O nosso objetivo, de novo, é levar conhecimento para o campo e trazer mais pessoas para ter acesso a esse conteúdo. Assim, a gente contribui para a evolução do negócio como um todo. Lembrem-se que a gente tem 60 dias para realizar o curso. O curso vai ser disponibilizado para quem preencher os critérios logo na segunda-feira. A gente vai fazer um trabalho rápido aí no final de semana, até o final dessa semana, e na segunda-feira você já tem acesso. Caso tenha alguma dúvida, acesse a equipe da Errara, busque informação, e a gente está disponível aqui para vocês para levar mais conhecimento sobre maturação e maturadores e contribuir mais para a cultura da cana. A cultura da cana, ela é cada vez mais importante para o Brasil, para trazer riqueza para o Brasil, e nós, como profissionais técnicos e profissionais da área comercial ou da área, ou até produtores e agricultores, temos que levar aí esse crescimento do Brasil, e o conhecimento é a melhor solução para tudo. E, tendo conhecimento, aplicar esse conhecimento, né? Então, eu finalizo aqui o nosso webinar do curso de maturação e maturadores da cultura da cana. E não esqueçam, busquem aí se aprimorar, e cada vez mais a gente vai precisar desse conhecimento lá na ponta.
Boa noite a todos, espero que todos estejam bem aí e continuem a evoluindo nos trabalhos do dia a dia. Um grande abraço da equipe da Errara e boa noite a todos.